Recentemente aconteceu um caso muito interessante lá no Reino Unido, né, na Inglaterra, que foi um assassinato, né, cometido por um imigrante indiano, né, um Sikh, ele é de uma religião que eles cerimonialmente carregam uma faca, né, um facão. O que aconteceu é que esse Sikh teria se metido numa confusão com uma pessoa britânica, uma pessoa branca, né? E eles entraram nessa discussão e acabou que o Sikh deu uma facada no cara. Completamente injustificado, ele deu uma facada, tipo, do nada no cara. O cara não tava fazendo nada agressivo contra ele. Então a polícia foi chamada, né? E quando a polícia chegou, o assassino falou: Não, esse cara aí ele tentou me agredir, ele usou xingamentos raciais. Prendam esse homem. Aí a polícia foi lá, prendeu a vítima, prendeu o homem que tinha sido esfaqueado. Com ele falando: Pessoal, eu fui esfaqueado, eu estou sangrando, eu preciso de ajuda médica. E a polícia, ao invés de ajudar ele, começou a prender o cara. E agora as coisas estão piorando ainda mais, né? Porque foi divulgado finalmente a gravação da polícia, né? Porque a polícia lá anda com câmeras, assim como tá acontecendo em quase todo o planeta agora. A polícia lá anda com câmeras. E foi visto nesse clipe que ele falou que tinha sido esfaqueado, que eles viram que ele estava sangrando. Uma das policiais até chegou a comentar sobre o fato, que ele não parecia estar bem. E mesmo assim o policial que estava no comando da prisão, ele insistiu, ele fez questão de prender o cara. Chegou ao ponto dele ler pro rapaz os direitos dele, né, os direitos da pessoa que está presa, que ele tem direito a ficar em silêncio, etc e tal. Enquanto ele já estava morto, enquanto a pupila dele não dilatava mais. Isso está desencadeando uma série de protestos e é muito interessante o que está saindo disso, que é finalmente boa parte da direita, né, perceber, ter essa noção de que a polícia não é nossa amiga. A polícia não é nossa aliada. A polícia não tem o dever de nos proteger de fato. Apesar desse ser o ideal, não é de fato o que acontece. Embora durante muitos anos tenha sido ensinado esse negócio de que a função da polícia é proteger e servir os cidadãos. Eu até falei disso no vídeo lá sobre o caso do anão que queria ser delegado, né? Que um policial ele tem que ter capacidade física porque a função dele é proteger e servir a população. O que acontece é que a verdadeira função da polícia é manter o Estado funcionando da forma que os governantes que comandam o Estado ordenam que eles façam. Por exemplo, aqui no Brasil teve o caso muito famoso, né, da prisão do pessoal do 8 de janeiro, né? Os militantes para Bolsonaro acharam que o exército tinha chegado para ajudar eles, para protestar junto com eles e tal. E quando eles viram, eles estavam sendo presos pela polícia, pelo exército. Porque eles acharam que podiam confiar na proteção das Forças Armadas, né? Eles acreditavam que, não, estamos aqui para fazer um protesto pacífico, estamos aqui protestando, pedindo a queda desse governo que foi eleito, então não vai haver nenhum problema, por isso não vai impedir a gente de protestar aqui, de fazer nossa greve aqui. E o que aconteceu é que eles foram presos. A mesma coisa aconteceu com o tal do Harry Novak, né, o cara que foi esfaqueado pelo Sikh. Ele pensou que a polícia não tinha chegado para ajudar ele, pediu para eles chamarem uma ambulância, que ele estava sangrando, que ele já não estava mais quase consciente. E ao invés disso, a polícia foi lá e fez questão de prender a vítima, prender um homem que estava sangrando até a morte, sem dar para ele nem o tempo, nem a segurança de não, vamos levar você para a ambulância primeiro, depois a gente vai prender você. Não houve averiguação, não houve nada. Eles viram uma pessoa sangrando, machucada, ferida no chão, e ao invés de ajudá-lo, eles foram lá e prenderam ele porque o assassino, outra pessoa, fez questão de dizer que a vítima era o criminoso. E aí agora surgem vídeos, né, do pessoal mostrando a diferença entre como está sendo tratado o protesto agora pela morte do Novak e como foi o protesto na Inglaterra, né, pela morte de George Floyd, que morreu nos Estados Unidos, em outro país, por motivos diferentes, né, o cara que realmente foi morto pela polícia durante uma ocorrência porque ele resistiu à prisão, então ele forçaram e ele acabou morrendo. E comparando como é que a reação entre os dois protestos é completamente desproporcional. O que acontece é que as Forças Armadas, a polícia, o exército, o que for, eles estão lá para garantir que a estrutura de poder se mantenha a mesma. Essa é a função da polícia. É por isso que quando eu digo, por exemplo, que eu concordo com muitas ideias marxistas, né, quando eu digo isso, eu estou falando de ideias como, por exemplo, a ideia do Marx, de que a população deveria ser a própria linha de defesa principal. O proletariado, né, a população normal, as pessoas que estão na classe média para baixo, eles deveriam ter o direito de se organizar em forma de milícias, como é permitido nos Estados Unidos, para poder se defender contra a tirania estatal e contra a criminalidade. Aqui no Brasil, o único partido que eu vejo que defende isso ativamente é único e exclusivamente o PCO. Foi o único partido que eu já vi um candidato à presidência, né, que no caso é o Rui Costa Pimenta, falando abertamente
que ele é favorável a isso, a criação de milícias de pessoas civis para se defender da criminalidade e do abuso estatal. Parece até estranho você pensar, pô, mas isso é uma ideia marxista, uma ideia de esquerda, o Marx pensou nisso? Sim, essa é uma ideia advinda de ideias do Marx. Então por que a esquerda rejeita isso hoje em dia? Porque eles estão cada vez mais se conformando em tomar o Estado através da opinião pública. Eles não querem população armada, porque eles não querem que a população se revolte. Eles querem tomar o poder por dentro do poder. E aí, como diria o Olavo de Carvalho, né? Quando você já está numa ditadura, quando a democracia já falhou com você, você não pode restabelecer a democracia por meios democráticos. Não pode voltar a dar o poder ao povo por meios democráticos. Não existe isso. A única forma de libertar o povo desse governo tirânico seria através do meio da força. Não existe outra forma. Aqui no canal eu já fiz vídeo no passado falando que eu me considero como uma pessoa extremista, né? E quando eu digo que eu sou extremista, o que eu estou querendo dizer é que eu defendo maneiras extremas de aplicar as minhas ideias. Existem duas formas de extremismo, né? O extremismo de ideias e o extremismo da aplicação dessas ideias. Por exemplo, quando dizem que um nazista, um bigodista lá, eles seriam pessoas extremistas, é por causa das ideias deles também. Agora, quando você pega um cara, por exemplo, como o Nayib Bukele, esse cara, ele é extremista, mas as ideias dele não são extremas. Querer punir criminosos não é uma ideia extrema. Uma ideia extrema é você querer exterminar uma raça inteira porque você considera que eles são perigosos. É você querer botar homossexuais em campos de concentração. Isso é uma ideia extremista. Só que o Nayib Bukele, o que ele fez? Ele foi lá, ele dissolveu o que seria o equivalente ao STF do país. O judiciário inteiro ficou sob o poder dele. Ele foi lá e desbancou os caras. Isso é extremismo, porque ele foi lá e através da força retomou o poder da nação. E aí, quando eu me considero um extremista, quando eu digo que eu sou extremista, é disso que eu estou falando. Eu estou falando que eu sou a favor de ir até as últimas consequências para aplicar as ideias que considero que são moralmente justas. Aqui no Brasil acabou de acontecer o julgamento do caso do Henri Borel, né, o garotinho que ele foi morto pelo político o Jairinho. E esse assassinato aconteceu com apoio, né, com a total aprovação da mãe da criança. A mãe da criança participou ativamente em permitir que esse assassinato acontecesse. Ela esteve presente em todas as agressões. Ela dizia que não, eu tinha sido drogada para dormir, que ela tomava remédio para dormir. Como se essa afirmação sozinha fosse capaz de justificar o motivo pelo qual ela permitiu que o filho dela fosse espancado, com testemunhas afirmando que viram isso. Aí esse caso simplesmente vai para o tribunal de júri. E o que acontece? A juíza vai lá e força o tribunal a inocentar a mãe da criança. O tribunal queria dar outro resultado. A juíza foi lá e forçou o tribunal a repensar o julgamento e dar outro resultado para o caso, porque ela não queria que a mãe fosse punida pelo crime de deixar o filho ser assassinado. Ainda usando de coisas como machismo e opressão masculina para dizer que esse caso seria diferente se ela não fosse uma mulher, se fosse um homem no caso. Uma tentativa de tirar completamente a culpa, deixar como se ela fosse uma inocente, uma pobre coitada que foi forçada a deixar o filho ser assassinado. Eu tenho até falado umas coisas no Twitter que provavelmente vai ser levado como olha só que exagero, como se ele defendesse isso de verdade. Isso aí é só papo furado e tal, mas eu realmente acho que estamos vivendo numa sociedade, numa civilização em que a polícia e o judiciário são completamente favoráveis à destruição, à morte da população civil normal. O judiciário está ativamente defendendo, protegendo e libertando pessoas que são assassinos. A polícia está ativamente defendendo essa estrutura que permite que isso aconteça. Vivemos numa sociedade onde estamos imersos num completo caos. O Brasil é um dos países que mais tem assassinatos no mundo, em números totais. Como é que uma sociedade que vive dessa forma vai conseguir continuar seguindo? Não tem como. É como se tivesse uma bola de ferro presa no pé da nossa sociedade, que a gente não conseguisse seguir em frente, porque infelizmente existe um grupo de poderosos que está prendendo a gente num ponto da história e não deixa a gente sair disso. Chegando ao ponto de até pessoas que anteriormente foram grandes defensoras de pessoas assassinas em live, em televisão, ao vivo, como é o caso da Maria do Rosário, que falou abertamente para a defesa do Champinha, para ele não ser condenado porque ele era menor de idade, está indo agora na internet, nas redes sociais diárias, de falar abertamente que ela não considera o que aconteceu nesse julgamento aqui do Henri Borel uma coisa normal. Não é normal que uma pessoa que participou de assassinato seja liberada porque sofreu machismo ou alguma coisa do tipo.
Não estou falando de uma pessoa que é um bolsonarista, uma pessoa do MBL, uma pessoa de direita falando isso. Estou falando de uma pessoa de esquerda falando, não, isso aqui é um absurdo. Essa pessoa não deveria ter sido liberada. Ela deveria ter pagado pelo menos o que a lei diz que ela fez, que é assassinato e tortura. Ela não é uma vítima da história, ela participou ativamente em tentar cobertar o caso. Ela, no dia em que o filho morreu, estava na delegacia sorrindo, dando sorrisos. Isso não é uma coisa normal. Isso é uma coisa de uma psicopata, uma pessoa que é um assassino, uma pessoa que é fria. Você não perde um filho e no dia seguinte está lá com um assassino de braço dado. Ela e o Jairinho só ficaram separados, começaram a acusar um ao outro na situação, depois que os advogados recomendaram isso. Eles iam até o fim do mundo juntos para poder se defender. Ela estava agarradinha com o assassino do filho dela, e ela não teria largado dele se ela soubesse que podia se livrar disso sem largar dele. A nossa situação é uma situação de uma sociedade em que esse tipo de criminoso é liberado sem nenhuma punição real, utilizando de desculpinhas como machismo e opressão para poder escapar. Não estamos numa situação normal, isso não é uma coisa possível de resolver pacificamente. A única forma de resolver isso é um banho de sangue, não tem outra forma. Você tem que se rebelar contra o judiciário, contra a polícia, porque eles não estão do nosso lado. O primeiro passo que a gente tem que fazer é fazer a direita entender isso, porque tem muito direitista que é a favor das instituições, que defende a polícia, que pensa que a polícia está lá para defender o pobre coitado do civil. Não está. A polícia está lá para garantir que a estrutura de poder do Estado continue exatamente igual, exatamente no mesmo estágio. Na polícia, no exército, eles são ensinados a seguir ordens, não a defender e a servir a população. Quanto antes o direitista médio entender isso, melhor vai ser para ele. Por hoje o vídeo é isso aí, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Se tem uma coisa a acrescentar, por favor, considere comentar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se você não gostou, pode deixar seu dislike. Se você gosta aqui do conteúdo do canal, onde a gente discute política, filosofia e religião, a gente fala sobre mídias que eu gosto também, como séries, quadrinhos e tal, por favor, considere se inscrever no canal. Por favor, considere fazer uma doação aqui pelo nosso QR Code do LivePix. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu então. Fui.